Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, você que nos acompanha aqui no podcast Industrialização, no Spotify, no YouTube. E no episódio de hoje eu vou trazer um pouco aí de ERP na prática, então a gente pode dizer que esse episódio é um episódio do ERP na prática. Vou trazer um pouco da minha palestra realizada no BA Brasil 2023, onde o assunto era: um ERP pode ser nimble? Aliás, você sabe o que é nimble? Descubra comigo depois da vinheta. Pois é, pessoal, nesse último dia 14/9, a gente teve nos dias 13, 14 e 15 do 9 o evento BA Brasil. BA Brasil é um evento voltado para análise de negócio, realizado pelo IIBA Brasil. Tivemos agora, então, a edição 2023, foi muito legal, foi um evento muito legal. Vocês vão poder ver um pouquinho desse evento lá no site do IIBA, ou IIBA Brasil, do qual eu sou o diretor de educação. Tenho o prazer de servir ali como voluntário, como diretor de educação. E a gente realizou esse evento, e foi um evento muito legal, um evento muito rico, com muito conteúdo top. E um dos conteúdos foi uma palestra ministrada por mim, perguntando: um RP pode ser nimble? E esse foi o assunto central do evento, né? Seja nimble, adapte-se ou morra. E realmente isso pensando tanto nos profissionais quanto nas empresas, né? Então os profissionais têm que ser nimble, as empresas, que são feitas de pessoas, têm que ser nimble. E o que é esse nimble? Então eu vou, para quem está no YouTube ou quem está no Spotify com vídeo, eu vou compartilhar o PowerPoint, né, a apresentação da minha palestra, e vou falar um pouquinho com vocês sobre isso, sobre aquilo que eu falei, sobre como foi a palestra lá no evento. E se vocês quiserem, a gente pode trazer aqui mais assuntos que foram falados lá, trazer um pouquinho mais do que foi o evento. Aí comenta, manda mensagem para a gente aí, né? E no próprio episódio vocês podem comentar e a gente traz um pouco mais do que foi esse evento, tá? O evento foi muito legal. E aqui, então, para quem está com o vídeo, tem o PPT da minha palestra: um RP pode ser nimble? Vamos lembrar um pouquinho dos conceitos, né, do conceito clássico do ERP, promovido ali ou criado pelo Thomas Davenport, isso já lá no final da década de 1980, e ele veio publicando e republicando isso no Harvard Business Review, e esses conceitos do ERP. Que o ERP é um pacote comercial de software desenvolvido a partir de modelo de processo padrão. Eles são integrados, tem vários módulos, vários processos integrados. Ele tem uma abrangência funcional bastante grande, utiliza um banco de dados chamado banco de dados corporativo e sempre precisa de ajuste no processo ou no sistema. Isso quem mexe com ERP, quem trabalha tanto implantando quanto utilizando ERP, sabe que sempre tem que ajustar alguma coisa ou no ERP, né, no sistema ou no processo. Eu brinco que todo mundo está em uma das três posições possíveis do ERP. Ou a pessoa faz alguma coisa que vai ser usada pelo ERP, ou a pessoa usa o ERP, ou ela faz alguma coisa com alguma coisa que o ERP, né, utiliza alguma coisa que o ERP fez, que o ERP gerou. Né? E o Davenport dizia que o coração do ERP é o banco de dados central. Né? Então, esse é o conceito antigo. O Davenport tinha ele propôs lá atrás uma anatomia do ERP, que é essa que vocês estão vendo na tela. Quem está com áudio, vale a pena ir no vídeo do YouTube ou do Spotify e
dá uma olhada nesses slides próximos aqui, que são bem interessantes. Então ele propôs essa anatomia do ERP. E a gente, lá num papo de negócios, no canal IBA Brasil, teve um papo de negócio que a gente fez uma brincadeira lá, um brainstorming, um workshop, para tentar pensar se essa anatomia do RP ainda tinha algum... Se ela ainda era válida, né? E pensar, será que a gente pode propor uma nova anatomia do RP? A gente começou, o tempo lá foi curto, a gente começou a pensar em algumas coisas e viu que o RP ele pode realmente ter uma anatomia diferente, ele pode ter um banco de dados central, mas ele vai ter hoje em dia vários outros bancos de dados e muitas integrações com muitas coisas. E depois a gente ainda ficou com algumas coisas para pensar, né, em termos de requisitos para o ERP. Se vocês quiserem que a gente continue essa brincadeira em algum outro momento, comenta aí também e a gente pode tentar fazer alguma brincadeira para enriquecer esse material. É o Papo de Negócio número 142, que foi ao vivo no dia 11/5 de 2022. Foi um workshop atualizando a anatomia do RP. Então aqui dá para a gente ter uma ideia do que é o RP, do que é essa anatomia do RP, lá eu explico um pouquinho mais, e aqui no canal Industrialização a gente também tem episódios falando aí, né, do que é o ERP e como ele surgiu, algumas histórias, e se falta alguma coisa que a gente não tem aqui no canal, também pergunta para a gente, manda a sua pergunta aí e a gente responde com um episódio para você. Bom, o que é Nimble? Se você procurar no dicionário, né, for aí no Google Translate, como eu fiz a primeira vez que vi esse termo, você põe no Google Translate e ele fala para você que Nimble é ágil. Né? Mas tá, então peraí, Nimble e ágil são a mesma coisa? O Nimble e o Agile são a mesma coisa? Não necessariamente. O termo em português, o Nimble e o ágil, o Nimble e o Agile significam ágil, mas no inglês eles têm significados diferentes. Assim como be em inglês pode ter dois significados, né? Para nós, o ágil vai ter dois significados. Então, ágil pode ser nimble e pode ser agile, que no inglês são coisas diferentes, mas o be em inglês pode ser ou pode ser ou pode ser estar. Pode significar ser, pode significar estar, que são duas coisas diferentes, mas no inglês eles usam a mesma palavra. Então, a gente vai manter o termo Nimble, tanto que em algumas traduções do IIBA, eu tenho participado lá de alguns grupos de tradução, a gente não tem traduzido o termo Nimble, né, porque se traduzir como ágil, ele perde talvez um pouco o sentido para aquilo que a gente já tem como cultura de pensar, né, até pela própria cultura ágil, pensamento ágil, que já está bastante difundido no Brasil. Só para lembrar um pouquinho do conceito, e se vocês quiserem um pouco mais, eu vou passar 2 slides rapidinhos com esse conceito. E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre ágil, sobre Nimble, e principalmente sobre o Nimble tem um artigo que está aí, tem um artigo da Gigante Consultoria, do Fabrício Laguna, que fala bastante, o artigo está aí no rodapé do PowerPoint que eu estou apresentando, né, um artigo Nimble versus ágil, né, e lá o Fabrício explica bastante sobre isso. E aqui eu vou passar um pouquinho então que o ágil bem resumido, tá, gente? O ágil é uma filosofia de gerenciamento que enfatiza flexibilidade, colaboração, satisfação do cliente e foi criado originalmente lá por um grupo de desenvolvedores de software frustrados com a abordagem tradicional e rígida ali do desenvolvimento de software. Então, a base do ágil é essa filosofia, né, de gestão, de gerenciamento. Tem que ter flexibilidade, colaboração, satisfação. Só que o ágil ele não representa o que é o Nimble. E por quê? Porque o Nimble é a habilidade que a organização tem de navegar em um ambiente de negócios imprevisível,
né, ou em ambientes de negócios imprevisíveis, e operacionalizar a inovação por meio de uma capacidade escalável de compreender e responder a mudanças com precisão e velocidade, né? Então, o termo nimble ele está mais relacionado à capacidade de mudar rápido, de se adaptar rápido à nova realidade, de se adaptar rápido ao novo contexto, porque o contexto vai mudando muito. Em análise de negócio, a gente fala muito de contexto, né? E esse contexto vai mudando o tempo todo. E o nimble ele é necessário para que a gente possa se adaptar a esse contexto, para que a gente possa continuar sobrevivendo no novo contexto ou nos novos contextos que virão. Então, ser nimble é mais ou menos isso. Eu tenho falado, e isso não é uma definição última, né? Eu acho que essa definição ela pode vir amadurecendo conforme a gente vai aprendendo mais o que é o nimble, conforme a gente vai entendendo melhor o que é o nimble, mas eu tenho dito muitas vezes que, por exemplo, se você não tem uma cultura ágil, né, talvez você tenha que ser nimble para poder ser ágil, para poder, se você não tem agilidade, né, ou o agile na sua organização, a sua organização e as pessoas têm que ser nimble para conseguir sair do estado atual e se tornarem ágeis, se tornarem agile, tá? Essa é a ideia. E o que o ERP tem a ver com isso, né? Muitas vezes a gente quer atingir a maturidade, e aí eu queria falar um pouquinho sobre essa armadilha da maturidade, né? Porque se a gente pensar que a gente vai ser nimble e vai mudando, a gente vai chegar num ponto de maturidade. E o próprio artigo, tem um artigo publicado pelo IIBA, né, que é nimble, a capacidade escalável para as organizações perceberem e realizarem mudança. E nesse artigo ele traz essa ideia da armadilha da maturidade. A armadilha da maturidade é o seguinte, diz o seguinte, né? A maturidade como meta a ser alcançada é uma armadilha para as organizações que buscam progredir. Por quê? Porque vocês concordam comigo que quando eu acho que atingi um nível ótimo de maturidade, eu paro de evoluir? Eu falo, agora eu entrei na zona de conforto, eu amadureci, eu tenho um processo maduro, eu tenho um processo ótimo, um processo que é benchmarking, então eu já não estou mais olhando para os benchmarking para melhorar, então eu não tenho mais um alvo, vou ultrapassar alguém. Isso acontece muito com empresas que são as primeiras, né, que são as maiores, que são as líderes naquilo que fazem, mas a gente podia ficar olhando aqui, né, os clássicos, né, a história da Kodak, a história da Xerox, a história da Nokia, a história de várias outras empresas, né, que acabaram ruindo porque chegaram num nível tal de maturidade, pararam de evoluir, pararam de não se adaptaram aos novos contextos, ao novo cenário local ou global, se a gente está falando de companhia global, né, e elas acabaram morrendo. Essas empresas acabaram ou morrendo ou reduzindo muito de tamanho, né? Então essa armadilha da maturidade é uma das primeiras coisas que tem que ser vencidas para que você seja nimble. Pensar que não existe uma maturidade, não existe um estado tal que você não tenha mais onde melhorar. Isso não existe. Aí eu lembro de uma frase do Bernardinho, né, o treinador da Seleção Brasileira de Vôlei, e no livro do Bernardinho, no livro Transformando Suor em Ouro, o Bernardinho tem uma frase que ele fala, porque ele foi muito criticado em colocar os jogadores para treinar logo depois de um jogo que eles ganharam, mexer no time que já tinha ganho 3, 4, 5 jogos seguidos. E aí ele dizia, em time que está ganhando se mexe sim, pois os outros estão trabalhando para passar o primeiro. E é muito verdade. O que o Bernardinho defendia era o seguinte: a gente já ganhou 3, 4, 5 jogos com esse time. Os outros times já entenderam o que a gente faz de diferente, já entenderam onde está o ponto bom e o ponto ruim nosso, para explorar as nossas falhas, né, e se defender dos nossos pontos fortes.
E aí nós temos que mexer agora para tirar essas falhas, para eliminar essas falhas e melhorar ainda mais os pontos fortes. Então o Bernardinho defendia muito isso, e isso fez com que o time continuasse em primeiro muitas vezes. Então essa armadilha da maturidade é um ponto importante a ser vencido. Tá? E por que, que a gente precisa se adaptar, e por que, que a gente precisa ser nimble, né? Eu tenho um slidezinho aqui com o estudo da Panorama Consulting, que é o RP Report 2023, que a gente já falou dele aqui no canal. A gente já falou do RP Report aqui, RP Report 2023. Fizemos aí uma avaliação, uma análise desse report, tá? E a gente vê que uma das principais razões de estouro de budget e estouro de cronograma, né, de tempo nos projetos, é o escopo inicial expandido. Né? O escopo inicial expandido. E por que, que o escopo inicial é expandido? Aí é uma percepção minha, o artigo da Panorama não fala disso, mas é uma percepção minha, uma coisa que eu já estudei desde lá do mestrado, que o escopo geralmente ele é expandido por duas razões. Ou porque se esqueceu de colocar alguma coisa no escopo que era importante, mas essa é a razão menos frequente na minha percepção. A principal razão pela qual um escopo de projeto é expandido é porque o contexto vai mudando durante o projeto. Né? Então, eu tenho até um episódio lá do Papo de Negócio do IIBA que eu falo sobre a implantação de RP, por que a sua implantação de RP nunca termina. Eu falo um pouquinho sobre essas coisas, sobre a implantação continuada de RP, e se vocês quiserem que a gente fale um pouco mais de implantação continuada aqui no nosso canal, a gente fala também, eu trago para vocês os mesmos assuntos que eu tenho palestrado por aí sobre implantação continuada de ERP, tá? E aí eu quero trazer um pouquinho para vocês agora do Nimble em si com o ERP. E aí eu trouxe um ponto que o artigo Seja Nimble traz, que são as 8 práticas para a organização Nimble. E eu vou explorar um pouquinho aqui então cada uma delas e o que o ERP tem a ver com isso e os desafios que eu tenho visto e vivido, né, para a gente superar esses pontos, superar os obstáculos que nos impedem muitas vezes de realizar, de praticar esses 8 pontos trazidos aqui pelo artigo Seja Nimble. Tá? Então, o primeiro é avaliar o alinhamento estratégico com o todo. Né? Quer dizer, a habilidade de comunicar e agregar valor, alinhar e facilitar a atividade da equipe ao propósito do negócio de forma consistente. Aqui acho que todo mundo que trabalha com ERP ou com algumas coisas relacionadas ao ERP já entende essa importância de alinhamento estratégico com o todo, de visão holística, de visão ampla das coisas, que quando eu tenho silos trabalhando e decisões sendo tomadas por departamentos, por pessoas, por setores, de forma isolada, eu acabo tendo problemas, retrabalho, processos inconsistentes, metas divergentes, tem uma série de coisas que, ao invés de ajudar o meu processo, atrapalham o meu processo e tiram muita eficiência e geram desperdício. Né? E um dos pontos que a gente pode pensar até do próprio Lean, né, que é desperdício, é tudo aquilo que não agrega valor aos stakeholders. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais de stakeholders aqui para frente. Né? Outro ponto é esclarecer o impacto para acelerar a tomada de decisões. Esclarecer o impacto para acelerar a tomada de decisões. Né? Aqui é esclarecer o impacto de decisões para acelerar a tomada de decisões. Então, para ser nimble, temos que ter habilidade de ajustar as equipes e compreender, analisar, decompor problemas de negócio, avaliar o impacto das opções disponíveis e permitir decisões rápidas. Então, todas as pessoas têm que ter clareza nos impactos que as decisões tomadas, né, que as opções disponíveis, quando selecionadas, vão gerar,
e aí conseguir avaliar qual que é o menor ou qual que é o melhor impacto, né? A gente sempre olha assim, qual que é o menor impacto? Peraí, mas se o impacto for positivo, eu tenho que selecionar o maior impacto. Então, é sempre qual é o melhor impacto, tá? Por que a gente sempre pensa no menor impacto? Porque a gente está sempre pensando na perda. É importante pensar na perda, é importante pensar no desperdício, é importante olhar para isso, mas a nossa aversão à perda nos coloca a focar na perda, né? Mas a gente tem que focar nos ganhos também. Então avalie o melhor impacto, né? Do pior impacto para o melhor impacto. O pior impacto é aquele que gera mais desperdício e o melhor impacto é aquele que gera mais valor para os stakeholders. E aí, assim, quem é stakeholders? Dá para falar um episódio só de stakeholder aqui. Tá? Dá para fazer um episódio só para falar de mapa de stakeholders, o que são, os novos conceitos aí que a gente tem pensado de stakeholder, né? Só um para a gente jogar uma polêmica no ar aqui. A gente tem dito muito que não existe cliente interno, né? Então, cada vez que eu vejo alguém falando de cliente interno, eu falo, ó, peraí, isso aí tem uma discussão, dá uma discussão boa, né? Se vocês quiserem que a gente fale um pouquinho sobre essa questão aqui, né? Que não existe cliente interno, existe o cliente da organização, né? Dentro da organização, é todo mundo participando de um processo que vai gerar valor para o cliente. O cliente é um dos stakeholders e o processo tem que gerar valor também para o cliente, não somente para o cliente, né? Se vocês quiserem um pouquinho mais sobre processos decisórios também, a gente pode trazer episódios aqui. Tem um episódio nosso recente que a gente falou sobre julgamento, decisão, escolha, todo esse processo de julgamento, decisão, escolha. Se quiser saber um pouquinho mais sobre isso, vai lá no episódio julgamento, decisão, escolha e entenda um pouquinho mais do nosso processo de decisão, de como funciona a nossa cabeça aí para tomar decisão. O próximo item é desafiar respeitosamente para crescer, né? Essa habilidade, desafiar respeitosamente, é um pouco difícil de desenvolver, é uma soft skill difícil de como você vai desafiar, como você vai questionar, por exemplo, um cliente, um superior dentro da empresa, mas olhando para o crescimento, né? E nessa prática, o artigo diz que a habilidade de apoiar equipes independentes e empoderadas que questionam respeitosamente o status quo e a orientação do produto. Eu não vejo equipe independente e empoderada sem muito treinamento, sem muita capacitação, sem muita educação, sem experiência. Tá? Equipe independente e empoderada tem que ter muito treinamento, capacitação, conscientização, apoio. Tá? As equipes têm que ter apoio. Não posso ser, eu não posso ter uma organização onde que a gente vê comentários em algumas organizações, eu preciso de um CPF para responsabilizar pelo erro. E aí pronto, acaba por aí, né? Enquanto eu buscar CPFs para responsabilizar pelo erro, eu não vou ter pessoas desafiando o status quo e a minha organização não vai crescer, porque as pessoas têm medo de tomar decisões, as pessoas têm medo de se desafiar, o status quo, de testar coisas novas, de inovar, né? Porque toda inovação pode dar errado, né? A chance de uma inovação dar errado é maior do que a chance de dar certo. Então, as pessoas com medo de errar, elas não vão desafiar, elas não vão questionar, né, para crescer. Tá? Então, eu preciso de maturidade do ponto de vista de melhoria contínua para toda a organização. Então, houve um erro, a busca não pode ser pelo CPF por quem errou, a busca tem que ser pela
razão, pela causa raiz, pelo motivo do erro, para que a gente possa, então, treinar, conscientizar, mudar processo, criar novos processos para que aquela falha não aconteça mais. O próximo item é definir o que é ao mesmo tempo viável e valioso, que é a habilidade de visualizar, identificar e avaliar oportunidades de melhoria, traduzi-las em termos do que é viável e valioso para o negócio e ou para o cliente. E aqui é o cliente final, tá, gente? Não é o cliente. Esquece essa ideia do cliente interno. É um paradigma. Quando eu ouvi isso a primeira vez, não existe cliente interno, eu falei, putz, mas será e tal? Mas pensando, a gente vê que realmente, se eu olhar o cliente interno, tá? Qual que é o problema? Vou falar um pouquinho disso aqui para vocês. Imagina pegar a atividade mais básica, assim, e ao mesmo tempo importante numa empresa, né? A limpeza, a organização da empresa. Aí eu pego o pessoal da limpeza, né, o departamento ali que hoje está dentro de facilities, né? Eu pego o pessoal da limpeza e falo que eles estão atendendo ali os clientes internos. Aí ele vai colocar automaticamente um grau de importância para os clientes internos, sala do presidente ou sala do diretor e a recepção. Quem é o stakeholder mais importante para o pessoal da limpeza? Eles vão achar que é o presidente, é a pessoa que manda em tudo, né? A pessoa que tem o crachá mais pesado, como alguns costumam dizer, e aí a sala da presidência vai ser mais bem limpa do que a recepção. Mas onde o cliente vai? Por onde o cliente entra na empresa? Onde o cliente espera qualquer coisa na empresa? E aí a sala do presidente estando limpa, perfeitamente arrumada e decorada, e a recepção mal cuidada, qual é a visão que o cliente tem da empresa? Né? Mas para o pessoal de facilities, o cliente interno foi bem atendido. Né? Então, muito cuidado com essa ideia do cliente interno. Acho que está na hora de derrubar essa ideia, né, esse conceito do cliente interno. E a questão do que é viável e valioso, muitas coisas são valiosas, mas não são viáveis. Muitas coisas são viáveis, são fáceis e com custo baixo, mas não vai gerar nenhum valor. Né? E aí, se eu fizer 10 coisas que não geram nenhum valor, de repente eu posso começar a levar a empresa para um caminho ruim, né, porque eu estou gastando muita energia com coisas que não geram valor para o negócio, não geram valor para o cliente, mas eu estou fazendo, estou gastando energia com aquilo. Tá? O próximo item é permitir que os conjuntos de habilidades atribuídos dinamicamente, muito importante esse dinamicamente, funcionem bem em conjuntos, né? Que é a habilidade de permitir que os conjuntos de competências e habilidades atribuídos dinamicamente funcionem bem, gerando valor, olha o valor de novo aqui, né, para os stakeholders. De novo, aqui eu vou falar, né, stakeholders dá para fazer um episódio só sobre as práticas ali. Inclusive o Baboc tem algumas práticas voltadas para stakeholders, a gente pode falar um pouquinho isso. O próprio BACCM, lá do Baboc, tem uma relação muito forte com o mapa de stakeholders, e se vocês quiserem a gente pode trazer um episódio falando sobre isso aqui, tá? Essa habilidade de permitir que conjuntos de competências, né, funcionem bem, gerando valor, esse atribuído dinamicamente é muito importante, porque numa estrutura onde eu tenho muitos trabalhos sendo realizados simultaneamente com áreas diferentes envolvidas, onde eu posso ter de repente uma estrutura projetizada, né, uma estrutura com muitos projetos dentro da empresa, e cada projeto eu tenho pessoas diferentes, de áreas diferentes, com mais ou menos com uma estrutura matricial, eu tenho pessoas ajudando, e essas pessoas estão ajudando ali pelas habilidades que elas têm.
E aí o grande desafio aqui é fazer com que essas pessoas que têm essas habilidades consigam trabalhar bem em conjunto. E essas habilidades elas são colocadas e retiradas dos projetos, das iniciativas, sempre que necessário. Então isso tem que ser dinâmico para que eu consiga aproveitar o máximo ali, né, para que eu consiga realmente aproveitar o máximo das habilidades, das competências das pessoas, sem, é claro, gerar aí um esgotamento dessas pessoas, tá? E gerar valor. Então, essa é uma outra prática do Nimble que é bem importante, essa alocação das habilidades de forma dinâmica, né, e gerando valor. Promover o financiamento, a próxima aqui, promover o financiamento de resultados de negócios e não de projetos. Isso aqui é muito interessante, porque quando a gente começa a avaliar resultado e não projeto em si, e muitas vezes a gente tem a tendência de se apaixonar pelo projeto, achar que aquele projeto é tão legal, e esquece que ele tem que gerar valor, e aí a gente começa então a financiar resultado, quer dizer, eu estou enxergando aqui a possibilidade de ter um resultado X. Beleza, quanto eu tenho que investir para ter esse resultado X? A gente volta lá naquele ponto de analisar o que é viável e gera valor, né? Porque ele gera um valor, um resultado X, né? Agora eu tenho que ver se ele é viável, fazer o famoso estudo de viabilidade. E aí eu tenho que ter as minhas métricas, eu preciso, né, pensar ali o que eu vou avaliar. Então, nesse ponto aqui, a gente vai olhar e vai ter que desenvolver a habilidade de financiar resultados em vez de projeto, incluindo o quê? Priorização de valor. Então, de novo, priorizar aquilo que gera maior valor e de forma mais rápida, né? Então, priorização do valor que as iniciativas incrementais proporcionarão aos usuários e ao encerramento do trabalho que não esteja alinhado com esse valor. Tá? Então, nessa priorização, mesmo que eu tenha alguma iniciativa que não vai gerar valor, né, eu tenho que encerrar. Tá? E às vezes abrir mão ali, realizar alguma perda mesmo, tá? Mas ali nesse ponto, às vezes a melhor perda é a primeira, né? Do que insistir gerando perda, né? Viver aquela síndrome do custo irrecuperável, tá? E assim, eu trabalhei bastante com priorização. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre técnicas de priorização, a gente pode trazer um episódio aqui também sobre isso, até porque essa questão de priorização, ela também está ligada diretamente, né, está diretamente relacionada ao que a gente falou no episódio de julgamento, decisão e escolha, né? E então a gente precisa dessas técnicas de priorização para uma escolha acertada, né? O próximo item é evoluir com as capacidades corporativas e com o balanço correto de rigor e flexibilidade. Então, aqui eu preciso desenvolver a habilidade de equilibrar rigor, consistência com flexibilidade nos processos ao mesmo tempo. E, nesse mesmo tempo, entregar valor e atender às necessidades do negócio, né? Essa questão do rigor e da flexibilidade, eu olho muito para isso e penso muito na teoria das restrições, né? Então, onde eu tenho que ter rigor? Naqueles processos regidos por lei, por uma questão ética. Então, tem algumas coisas que por lei, ou por ética, ou por algum princípio, ou porque está alinhado a algum valor, muito fortemente alinhado com algum valor da empresa, lá das minhas, né, definições de missão, valores, propósito, tá? Então, esses são os pontos de restrição, onde eu tenho que ter rigor e tenho que ter consistência quando tudo que eu vou fazer, tudo que eu vou pensar de processo, de mudança, de melhoria, de regras de negócio para a minha organização, eu tenho que pensar nesses pontos onde eu tenho que ter rigor. E onde eu não preciso ter rigor, e aí isso é uma avaliação muito complexa, porque muitas vezes a gente coloca rigor onde pode ser flexível e simplesmente a gente coloca rigor porque a gente está
querendo se proteger no processo, né, gerar controles, por exemplo, gerar restrições, porque a gente quer se proteger, a gente quer evitar que algum problema aconteça e gere alguma consequência para a gente, né? E aí eu volto naquele ponto de maturidade do ponto de vista de melhoria contínua. Né? Sempre a empresa tem que ter sempre, a organização tem que ter sempre a visão de buscar causa raiz e ações práticas para resolver o problema, e não simplesmente buscar um CPF para penalizar e deixa o problema continua acontecendo, o processo continua o mesmo, e o próximo CPF que vai ocupar aquela posição, que a empresa é feita de CPFs, né, é feita de pessoas, e a próxima pessoa que for ocupar aquela posição também vai ser vista como um outro CPF e vai ser penalizada no próximo erro, porque o erro vai acontecer novamente. Tá? Então, esse balanço entre flexibilidade e rigor, ele é bastante complexo e a gente só consegue um bom balanço com muita análise de negócio, com muita análise de processo. Tá? E por último, mas não menos importante, a última prática para a organização Nimble necessária é simplificar o desenvolvimento e a adoção da tecnologia. Tá? Que a gente consegue através disso, né? Consegue isso através da habilidade de reunir negócios, clientes e tecnologia para gerar valor. Né? Melhorar os produtos e serviços e melhorar o desempenho da equipe. E a gente só consegue desenvolver isso, de novo, com muito treinamento, capacitação, conscientização, né? Mas essa capacidade, essa habilidade de reunir todo mundo e a tecnologia, né, é importante para que a empresa seja, a organização seja rapidamente adaptável a qualquer mudança. E o ERP tem que acompanhar isso. Então, tudo que a gente falou aqui tem relação com qualquer trabalho de ERP. Né? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui, tá? Voltando lá na primeira habilidade. Né? Alinhamento estratégico com o todo. Eu não posso definir uma métrica, um relatório, uma trava ou liberar alguma coisa que vai gerar risco fiscal, por exemplo, para minha empresa, que vai gerar risco contábil, que vai gerar muito mais trabalho para uma outra área. Então, eu tenho que olhar o todo em cada decisão. Lá no RP, eu não posso tomar uma decisão de colocar ou tirar alguma restrição, colocar ou tirar alguma informação, mudar algum processo, atualizar uma versão, se eu não tiver todo mundo alinhado, eu tenho que olhar né, o impacto para ter, de novo, a melhor decisão sempre para todo mundo. E às vezes isso custa caro, às vezes isso dá trabalho, porque eu tenho que envolver muita gente. Né? Desafiar respeitosamente para crescer, eu tenho que conversar muito, eu tenho que tentar, tem que ser muito empático, tem que tentar entender o ponto de cada um e tentar mostrar, então, o seu ponto de vista também. Definir o que é, né, ao mesmo tempo viável e valioso, isso a gente olha muito, a gente pensa muito nisso nos momentos que a gente tem customizações, principalmente, ou implantação de novas ferramentas, novas funcionalidades, de automações. Então, a gente tem que ver sempre o que é viável e valioso no processo, tá? Antes de tomar alguma decisão. Tem que ver se aquilo vai ser bom para o cliente. E às vezes a gente está pensando, lá no financeiro eu vou colocar um processo que deixa o meu pagamento de títulos mais seguro, mas esse pagamento vai ficar mais demorado e de repente eu vou começar a atrasar ou demorar mais para pagar os meus fornecedores, eles não vão ficar contentes, eles vão dar preferência para outra empresa e eu, consequentemente, vou ter atraso ou redução na qualidade de atendimento para o meu cliente, porque eu não estou fazendo um bom trabalho para o meu fornecedor. Permitir que os conjuntos de habilidades sejam atribuídos dinamicamente é alocar pessoas, né, usuários-chave, líderes de processo, consultores,
corretamente, no momento certo, no lugar certo, né, com o conhecimento certo, em cada iniciativa. Tá? ERPs são complexos, são muito integrados, e eu preciso ter equipes multifuncionais trabalhando bem para gerar valor para os meus stakeholders, para não ficar patinando, não ficar gastando muito recurso, muito dinheiro e não resolver os problemas. Financiar resultados e não projetos é assim, aqui não tem jeito, é cada módulo, cada funcionalidade que você vai colocar em prática, é ver quanto vai custar para colocar aquela funcionalidade em prática e quanto ela vai gerar de valor lá no final. Tá? Esse valor pode ser aumento de lucro ou pode ser redução de um risco também. Tá? Porque às vezes eu preciso cumprir alguma lei, eu preciso daquilo para cumprir a lei, então é uma redução de risco também. Evoluir as capacidades, né, é a questão do rigor e flexibilidade. Aqui eu comentei já um pouquinho, né, sempre que eu penso ali numa consistência de um documento, dificuldades para excluir um registro, dificuldades para criar um fluxo de processo ali, eu não posso ter processos muito rigorosos, né? Tem que ter esse balanço com a flexibilidade. Então, um ponto que acontece muito em compras ou no financeiro é a aprovação de compras ou de pagamentos de títulos. E aí a gente tem pessoas que querem que isso tenha uma alçada de aprovações enorme, isso para gerar baixo risco, e outras pessoas querem que a alçada simples, a aprovação seja automática, ou não exista aprovação, e aí eu gero um outro tipo de risco. E qual que é o balanço que eu consigo nisso? Né? Onde eu preciso ter rigor, onde eu preciso ter consistência, onde eu preciso ter flexibilidade também nessas compras, para que o processo flua mais tranquilamente. Né? Então, isso aqui depende de muita análise de negócio, depende de muita avaliação de processo, muito treinamento, muita conscientização, né, muito programa de conscientização para que eu consiga chegar nisso. E, por último, simplificar, sempre simplificar. Aqui é pensamento Lean na veia, né? O mais simples possível, não mais simples do que o possível, gerando valor, né? Melhorando o desempenho. Só que para isso eu preciso de equipes de desempenho ótimo, eu preciso também de treinamento, eu preciso de conscientização, eu preciso que as pessoas estejam preparadas. Né? E aí a minha conclusão aqui, né, o RP pode ser nimble, o RP tem que ter suas flexibilidades, o RP tem que ser customizável, tem que ser parametrizável, tem que ser leve, tem que ser fácil de integrar com softwares verticais, né? Isso lá na nova anatomia que a gente começou a brincar lá, a gente vê que o RP ele precisa, e quando eu já falei, não aqui no canal, mas já falei em outros momentos do RP acompanhar o ágil, né? A gente falou um pouquinho sobre software ágil no episódio com o Marcelo sobre ERP Indústria 5.0, né, ou ERP Indústria 4.0. A gente falou um pouquinho sobre como que é um software ágil, tá? E aqui, no caso do Nimble, eu não acho que o ERP vai ser Nimble sozinho. O ERP ele tem que ser, então, adaptável rapidamente. A gente tem que continuar com essa ideia que a gente tem de expedição contínua de novas funcionalidades, né? Só que o negócio também tem que ser nimble, as pessoas também têm que ser nimble. Uma das grandes dificuldades que eu vejo hoje, tá? Eu trabalho com RP há quase 20 anos, e eu lembro que lá no passado as organizações reclamavam que a gente não conseguia a gente demorava muito para melhorar, a gente demorava muito para expedir as melhorias. Era uma vez lá por ano, depois uma vez cada 6 meses. E aí o desenvolvimento de software com a agilidade melhorou muito nos últimos anos. Hoje a gente tem uma ideia de expedição contínua de funcionalidades e libera funcionalidades todos os meses, libera funcionalidades todos os dias, né? Libera novas atualizações o tempo todo, tanto com correções de bugs, mas principalmente com melhorias. Né? E o que a gente vê hoje? Empresas que estão há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos sem
atualizar. Por quê? Porque elas não conseguem se adaptar. Elas não conseguem se adaptar ao software? Não, elas continuam usando o software. Elas não conseguem se adaptar à nova realidade de mercado, elas não conseguem adaptar os seus processos para que sejam melhorados, para que sejam mais leves, para que sejam mais eficientes. E aí, como elas não conseguem, para aplicar as novas funcionalidades, eu tenho que melhorar, eu tenho que mudar os meus processos, elas não conseguem aplicar as novas funcionalidades e não conseguem extrair o que tem de melhor nos sistemas que elas utilizam. Tá? Então, o gargalo hoje, por incrível que pareça, não é mais o desenvolvimento, mas sim a adaptabilidade, a adequação, a capacidade das empresas de melhorar o processo e aplicar, né, colocar em prática os novos processos, aproveitando as novas funcionalidades dos ERPs. Né? Então, resposta final, o ERP pode ser nimble? Pode, mas ele não adianta o ERP ser nimble se a organização e as pessoas também não forem. Só uma brincadeira aqui no final, né? Quem está no YouTube ou no Spotify com vídeo, eu quero saber, você gostou do layout da minha apresentação? Né? Vocês gostaram do layout do PPT? Sejam sinceros se vocês gostaram. Né? Lá na palestra teve gente que falou assim, não gostei porque estava meio torto assim, tudo meio desalinhado, né? Beleza, legal, né, você não tem obrigação de gostar desse layout, mas eu quero trazer reflexão aqui, né? E por que todos têm que gostar das soluções, dos processos, dos sistemas que a gente desenha, que nós desenhamos? Né? Por que o que a gente desenha tem que ficar ali para sempre? Né? Por que o processo que a gente criou tem que ficar ali para sempre? Amanhã vai surgir um processo melhor. Alguém vai ter uma ideia melhor que a minha, eu tenho certeza disso. As ideias elas vão se complementando. Né? Muitas coisas legais que eu tenho feito no meu dia a dia de trabalho, elas só ficam legais depois que essa ideia passou na mão de várias pessoas, porque cada um que olha aquela ideia vai incrementando, vai melhorando a ideia. Né? Então, seja nimble, adapte-se, né? Ou a gente pode morrer. Beleza, pessoal? Eu queria trazer esse conteúdo da palestra. Algumas pessoas que não puderam ir no BA Brasil já tinham me falado, pô, né, vai ser gravado BA Brasil? Não, BA Brasil não é gravado, é um congresso que é só local, ele não é gravado, então a gente não tem acesso à filmagem lá, mas eu trouxe aqui então o conteúdo da palestra para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Curtem, compartilhem o episódio. Quem não é inscrito no canal, se inscreve no canal e vem com a gente aí aprender um pouquinho mais sobre RP, sobre indústria, sobre Lean. A gente tem trazido conteúdo bom para você aqui. E se tem alguma coisa que você quer que a gente traga, comenta aí no episódio, manda mensagem para a gente e a gente vai atrás para trazer. Obrigado, pessoal, que ficou com a gente até aqui e até o próximo Industrialização com o ERP na Prática.